Olá, de novamente, Renegade aqui na área. E hoje vou reagir a esse vídeo aqui de Star vs Força Mundial da K1 MMM. Eu realmente achei interessante isso porque eu assisti Star vs Força Mundial quando eu era criança e, caralho, ver um vídeo assim na minha timeline que, assim, como os tacos e os chips destruíram os Forças vs Força Mundial. Isso é uma coisa bem recorrente no fandom. E tem gente que não concorda, que eu acho uma besteira e não faz sentido. Mas bem, deixa eu iniciar aqui e vamos ver essa baguncinha. Star vs as Forças do Mal. Um desenho que me marcou bastante e que eu cheguei a acompanhar os episódios sendo lançados na época. Recentemente, eu reassisti esse desenho e eu percebi uma coisa. Que Star como a merda, quer dizer, eu percebi que todos aqueles chips e toda aquela guerra de chips da fandom destruiu completamente o desenho. E o que era pra ser talvez... Esse negócio, a, a pessoa que criou simplesmente falou: foda-se, vamos escutar o fandom. Sério, foi a pior decisão possível. Quando tu tá fazendo uma obra, não escuta 100% fandom. Tipo, sério, não escuta 100% fandom, porque vai dar merda. Alguma hora vai dar merda. E não tem como evitar isso. Às vezes a opinião pode ser horrível a ideia. Pode ser muito horrível. Que foi isso que aconteceu aqui, né? Vamos lá. Um desenho que bate de frente com Gravity Falls acabou virando piada. E quando eu falo que os chips Piadocas. estragaram esse desenho, não é nem brincadeira. Os criadores tiveram que tomar outro rumo na história só por causa deles. Mas antes de eu começar a falar sobre, deixa eu dar só uma pequena explicação para quem não conhece. Star vs as Forças do Mal é um desenho que conta a história de uma princesa mágica de uma dimensão chamada Milne. Ela foi mandada pra Terra para aprender a controlar seus poderes, e pra virar gente também. Lá ela conhece o Marco, que se torna o melhor amigo dela, e juntos eles lutam contra monstros e coisas que querem roubar a varinha dela. E aí a história se desenrola a partir daí. Caso você ainda queira assistir esse desenho, eu recomendo muito que você não veja esse vídeo, vai ter bastante spoilers dele. Mas agora, falando... Pra vocês também aqui do React, por favor, não façam mesmo. Mas só avisando, o final é uma merda, tá? Então já vem com essa coisa na cabeça. O final é uma bosta. E eu já assisti, eu posso falar com gosto que realmente, final decepcionante do caralho. Do nada só começou a despencar do nada a série. Um pouco mais sobre o tema desse vídeo mesmo, chips. Eu nem preciso explicar o que são chips, por isso eu só vou continuar. Os chips são uma coisa muito, mas muito forte mesmo em Star vs as Forças do Mal. E eu sinceramente até hoje não sei porquê. Mas uma coisa que eu sei é que os chips eram tão fortes e a fandom era tão obcecada por eles, que era cada briga por causa disso, que era... Cara, briga besta do caralho. Eu vou falar sério. Que briga besta do caralho. Brigar com os casal 2D que nem existe. Alguns faz sentido você brigar porque tem uns criminosos mesmo, como exemplo, que pessoa que de fã de Friday Funk e fã desse tipo horrível, que se chama Pico XBF, é criminoso, é abusivo, é simplesmente abusivo, não tem química nenhuma, só porque um é bi e o outro provavelmente também é, que eles são ex canonicamente, e até agora eu não sei também disso, porque uma hora é e outra hora não é, aí é piada, aí eu fico... Independente de qualquer forma, eles não têm química nenhuma, porra! E é isso. É isso que eu tenho a falar. Chips são um problema pra fandom. Não tem outra escapatória. triste. Lembra bastante a situação de Boku no Hero, que eu falei em outro vídeo. Nossa, Boku no Hero. Ai, meu Deus. Eu nem citei essa escória do planeta. Sério, se não fosse o fandom, o Boku no Hero seria 1000 vezes melhor. Porque o fandom de Boku no Hero é um lugar que tu não deve acessar. Se tu assiste anime, continua nele. Só assiste, lê o mangá, mas não toca no fandom. Não toque, não pise nesse território. Só que talvez aqui seja até pior, porque isso influenciou diretamente no desenvolvimento do desenho e no final. É. E tá, quem não conhece muito pode até falar que eu tô exagerando, mas não. Não Na tá, época em não. que os episódios estavam sendo lançados, era toda hora a gente brigando pra ver com quem o Marco ia ficar, por exemplo. E caso o Marco não ficasse com quem a pessoa queria, eu não preciso nem falar o que acontece, né? E tudo isso é ainda mais intensificado pra fandom de Star ser praticamente inteira de crianças e pré-adolescentes. Pelo menos na época.
Então aí virava a coisa mais ridícula de todas. Um bando de criança discutindo porque o personagem favorito delas não ficou com o outro. E infelizmente, tudo isso influenciou muito no final. Mas daqui a Eu vou falar, provavelmente ela deve falar disso, mas esses dois têm tanto desenvolvimento desde o começo da série. O Marco, ele deu praticamente muita coisa pra ela, fez muita coisa pra ela. Ele a amou desde, sei lá, o presídio. E do nada, simplesmente do nada, os produtores só falou: foda-se, vamos terminar eles, fazer eles terminar, fazer o barco do nada só ficar triste por 7 segundos e depois superar. Eu fico, mano, que eu tava torcendo desde o início da série dele pra eles dois ficarem juntos, aí acontece isso, eu fico, o quê? Vai tomar no cu! pouco eu falo disso. No início, Star vs as Forças do Mal era pra ser só um desenho de comédia bem bobinho e silly, praticamente sem história nenhuma. E até as lutas do desenho ficavam em segundo plano. Mas aos poucos, o desenho foi mudando, e deu pra perceber que eles queriam colocar uma história lá, que eles queriam fazer algo mais sério. Então, eu acho que o primeiro episódio que tentou explorar um pouco mais o desenvolvimento dos personagens foi o do Baile da Lua Sangrenta, que é um episódio muito amado por muita gente, inclusive, mas eu particularmente odeio esse episódio, e vocês vão entender o porquê. A ideia desse episódio foi interessante, mas eles executaram bastante, muito, mas muito errado. Disso. Dando um bom resumo, o Tom, que é o ex-namorado da Star, convida ela pro baile da Lua Sangrenta, que é um tipo de baile que só acontece a cada 100 anos, mais ou menos. O objetivo do Tom era que ele e a Star fossem escolhidos pela maldição da Lua Sangrenta, que é uma maldição que junta duas almas por toda a eternidade, mas aí dá tudo errado e o Marco acaba indo no baile também. E quando o Marco dança com a Star, eles dois são pegos pela maldição. Um detalhe engraçado é que no episódio da Lua Sangrenta, o Marco tava tranquilo no quarto dele, até que do nada um quadro aleatório fala pra ele ir lá no baile. E esse quadro nunca foi nem mostrado e ninguém nem ligou pra isso. Mas tava. Não, o cara só olhou pro quadro e falou: real, mano, vou lá. É tipo, mano, se fosse tu, eu faria, como ela colocou na legenda. Sério, seria. Foi essa a sensação mesmo. É paia. Isso daqui foi muito ruim. Tipo, o resto do episódio, ele é interessante e é legal de abordado. Mas esse negócio foi tão escroto. Se fosse o Marco pensando assim, pô, velho, aquele ex-namorado dela não é tão legal assim, não parece convidativo. Eu talvez devia ir atrás dela. Mas não, bora colocar um quadro para fazer ele de esquizofrênico e foda-se pra isso. Foda-se o resto do mundo. Vocês provavelmente não entenderam porque eu odeio esse episódio. Então deixa eu explicar. Essa maldição da Lua Sangrenta não é uma coisa que vai ser quebrada facilmente. Tanto que eles vão quebrar ela só na última temporada. E essa maldição simplesmente fica forçando o Marco e a Star a ficarem juntos. Não é brincadeira, tá? Quando o Marco começou a namorar com a Jack, por exemplo, a Lua atrapalhou o beijo deles e fez com que ele pensasse na Star. Marco, tá tudo bem? Isso foi chato pra caralho, isso foi horrível. 57 chamadas perdidas. Temos que encontrar a Star. E esse também é um dos maiores... O motivo disso é horrível, mas a ideia foi interessante porque não foi uma coisa do nada. Porque foi explicado. E aí a maldição da lua, né? Fez sentido? Fez. Mas depois ficou tão horrível que esse episódio fica uma merda nessa porra, nesse quesito. Motivos do porquê Starco não faz o menor sentido. Porque são simplesmente 3 temporadas em que eles estão sendo forçados a ficar juntos. Sem contar na fandom que ficava o tempo todo pedindo esse chip e brigando com quem gostava dos outros. Starco é uma merda? Sim. Tinha como dar bom? Tinha. Pra caralho. Era simplesmente deixar química natural. Não é à toa que quando fala de casal, eu sempre penso no Simon e na Beth. Simon e Beth eram um casal bom? Era. Eles tinham química? Sim. Eles eram o melhor casal? Não. Porque o Simon, ele meio que fazia muita merda e a Beth se sacrificava muito por ele. E o Simon não via isso. E ele só foi ver em Fiona Cake. Nos últimos episódios ele viu isso. E percebeu a merda que ele fez. O motivo dele, tudo que aconteceu praticamente, ele ter perdido ela.
e que não tem como mudar o passado. É uma coisa simples, mas que funcionou legal. E foi interessante. Que casais não são perfeitos. Não é como se fosse uma coisa que você namorar alguém e vai pra vida toda 100% das vezes. Eu tenho essa certeza, pois eu namorei 3 vezes já e os meus 2 primeiros relacionamentos foram horríveis. Pra não falar outra coisa. Pode ter momentos bons, sim, mas eles me destruíram tanto, mas tanto que o meu terceiro relacionamento, eu que fudi tudo. Eu fui o culpado pra aquilo ter acabado. E é complicado, né? Relacionamentos não são perfeitos. É aprendizado até. Quando você termina, é mais um aprendizado. A você não cometer os mesmos erros e pra você ver se aquela pessoa é realmente a pessoa certa. Isso é complicado. Mas, cara, Starco é tão ruim que não tem química, é forçado, é a Maldição da Lua, um conceito interessante, foi só um motivo de roteiro pra fiquem juntos e foda-se. E quarto, os parceiros deles antes eram muito melhores. Puta que pariu, muito melhores. Não me leve a mal, tá? Eu odeio Starco e eu poderia fazer um vídeo só listando os motivos Olha a do porquê fusão. eu não gosto. Mas esse não é o tema de hoje. Eu recomendaria muito vocês assistirem esse vídeo do Eu vi, eu vi esse vídeo ano passado, eu vi 2 vezes e eu concordo plenamente com ele. Vitor sobre, porque é um vídeo muito bom e explica muita coisa. Mas claro, não tem problema se você gostar de Starco também. Só que eu particularmente não gosto. Dá like. Continuando o que eu tava falando antes, porque eu fugi do assunto, Star foi melhorando bastante ao longo do tempo. A história tinha virado uma das partes mais interessantes desse desenho. É muito legal você ficar vendo e pensando sobre todas as rainhas que Milne já teve, por exemplo. E todo aquele arco da Meteora e o plot dela é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, aos poucos o Realmente. desenho começou a se transformar numa novela. E eu não tô brincando. Essa também foi outra coisa que fez com que os chips destruíssem completamente esse desenho. Em um episódio, você vê a Star falando que gostava do Marco, obviamente por causa da maldição da lua de sangue. Eu tenho uma queda por você. Aí o outro, a Star começa a namorar o Tom e parece superar o Marco. Aí o Marco tá gostando da Star e depois ele começa a namorar. Eu acho que talvez o único chip bom, pelo menos pra mim, é a Star e o Tom. Já que no começo Faz sentido. Eu concordo nesse ponto com ela, porque ele realmente, desde o começo da série, gostava, realmente amava a Star. Só que. E deu certo. O relacionamento deve estava perfeito? Não. Tava ok? Tava ok. Mas a Star não é uma boa namorada assim. Ela não é a melhor namorada, mas ela também não é uma boa, não. do desenho, o Tom era um obcecado, estranho e explosivo. Só Sim. que depois que ele e a Star voltam, ele faz de tudo pra melhorar e ele consegue. Tipo, quando você tá num relacionamento e você vê que tu tem tanto erro, mas tanto erro que tu pode perder a pessoa, repensa, melhora pra a relação de vocês dois ficarem boas, pra você e a pessoa. E seja ela, ele, elo, dilo. E tipo, é a real. Você só precisa ser uma boa pessoa pra você e seu parceiro. E realmente, parece ser o único casal que tem química no desenho sem forçar nada. Sim. Uma pena que a Star é uma péssima namorada, né? É, Sem contar na Jack e horrível. no Marco, que foram vítimas da fandom de Star. Tô brincando, eu não sei se teve influência da fandom nessa parte, mas que foi absurda e sem sentido foi. O Marco, Acho que depois foi. de voltar pra Terra, continua namorando com a Jack normalmente. Mas ele tá Eu não posso mentir. Eu queria que Star e o Marco no começo ficassem juntos, sim. Só que depois que eu vi a Jack e o Marco assim, quando eu fui envelhecendo, eu pensei, cara, eles dois deveriam ter ficado juntos, tipo, muito. Aí eu vi esses episódios porque eu não tava acompanhando o Battlestar e passou os repetidos na Disney e eu fiquei tipo, caralho, isso aconteceu sério? Vai tomar no cu, velho. obcecado por uma capa que a Star tinha dado de presente pra ele. Cara- Era como se ele tivesse preso a Star ainda. Então- O que aconteceu? A Jack terminou com o Marco e um chip de mais de 10 anos de desenvolvimento acabou por besteira. E vocês podem até falar que até na vida real isso é normal. Mas então me explica por que o Marco ficou uns 7 segundos triste e depois foi correndo pra estar lá em Milne. Isso não é realista nem aqui e nem na China. Quando você termina um relacionamento desse jeito, você vai ficar
desolado, destruído, se a pessoa foi uma boa e você não vê nenhum problema nela, você vai ficar desolado. Você não vai correndo pra trás de alguém, não. Você não vai assim tão fácil. Não é nada legal, velho. Não é nada legal. Bom, agora eu te liberto dos laços da academia. É sério, esse desenho não tem condições. E infelizmente, essa não vai ser a infelizmente. única vez que isso vai acontecer. Mas tá, Eu quarta queria. temporada. E agora é só ladeira abaixo. Grande parte da temporada é filler. E a outra é mais novela ainda. Mas agora em um nível insuportável. E em um nível que eu Novela não preciso da nem falar. Rose. Principalmente o final. Agora, o Marco também começou a namorar com uma menina chamada Kelly. Que eu Potencial dispensado pra caralho. inclusive adoro ela e queria muito que ela tivesse sido mais aproveitada no desenho. Mas de verdade, o Marco com ela também não dá. Parece que eles só estão forçando pra que o Marco não passe a temporada inteira triste pela Star. Eles estão usando uma personagem igual fizeram com a Jack. E de Sim. novo, vão usar e descartar completamente ela. Sabe por quê? Apenas sim. Porque faltando poucos episódios pra acabar, o Marco e a Kelly terminam em off-screen. Sim, fora de tela. Vocês acreditam nisso? Cara, quando eu vi isso, eu fiquei tipo, quê? Quê? É tipo, quê? Do nada. Só falaram, eles terminaram. E você que aceite. Não gostou? Faz B.O. Sim, não mostrou o término deles e nem falou o porquê. Esse desenho é inacreditável, meu Deus. E não Então. satisfeitos, a Kelly, depois do término deles, também foi completamente esquecida que nem a Jack. E acho que já tá dando pra perceber o que vai acontecer no final, né? É. De novo, faltando pouquíssimos episódios pra acabar, agora o único casal que prestava também terminou. O Tom e a Star. E foi tão ridículo que quem terminou foi o Tom, pra tentar colocar ele como babaca da história. Mas a gente sabe muito bem quem que é o babaca de verdade, né, Star? Star, I think we should break up. Wait, why? Okay, I know I'm not the best girlfriend, but I'm definitely not the worst. I made you all this food and I even got you a present. It's a super rare black and white cat. Cara, até agora essa cena fica tipo, como assim você tá tentando subornar pra ficar junto com a pessoa? Você falar que tu dá presente, fez essa toda comida, essas coisas, é meio ruim de falar, sabe? Dá uma coisa em mim que fica tipo, por que isso? É só aceita. Já que você falou isso, velho, fica meio ruim. Named Mr. Panda Pants. Star, I appreciate the effort, but, you know, at the end of the day, it's not about what you do or what you don't do, it's about where you're headed. And you and me, we're headed to different places. Well, at least we'll always be friends, right? No, I can't do that. You're a really great person. That's exactly why I think being friends would be too painful for me. So, maybe I'll see you in another life. Mas olha, eu até acho esse término um pouco forçado, sim. Mas eu até concordo com ele de certa forma. Porque, de novo, a Star não é uma boa namorada. Então tá, Realmente. agora eles precisam voltar pra Mune porque tava acontecendo alguma Eu coisa lá. concordo E eles também. usam a dimensão da magia pra conseguir chegar lá. E a Star consegue a proeza de esquecer o Tom lá na dimensão, sendo que eles terminaram há horas. It is hot in here. Eu até poderia falar de todo esse relato final do desenho, mas eu realmente não tô afim. Qualquer coisa só vai vídeo sobre. Meu Resumo. Caos e do nada chip. Foda-se o resto. ponto nesse vídeo é mesmo sobre os chips. Quando eles chegam no castelo, tá todo mundo muito machucado. Tem gente sofrendo. Tem um literal exército na frente do castelo. Exato. Mas espera, o que será que a Star faz? Ah, claro, ela usa a desculpa de que tem que evacuar cabras porcos pra conseguir ficar com o mar. Ah, legal. Entendi. Eu realmente não sei mais por que eu tô assistindo isso. E depois tem o beijo de Starco ainda, né? Pra deixar tudo mais incrível. Só é depressivo isso aqui, velho. Eu vejo, eu fico depressivo. Eu quero me matar. E aí ainda tem aquele final ridículo em que a Star decide destruir toda a magia porque sim. E o desenho ainda fica tratando esse final como se ele fosse bom, sendo que na verdade foi um genocídio em massa, já que todos os seres mágicos morreram, e todos os seres que dependiam da magia provavelmente também morreram. E pra fechar com Vai, chave de praticamente ouro esse final muita incrível, gente né, de o que Vasco. acontece? Milne e a Terra se fundiram simplesmente. Sério, eu achei esse final horrível. Do nada, eles só fugiram à Terra com o Milne, porque sim. Não tem nenhuma explicação assim interessante, né? Mas Starco tá bem. Mas tem gente morrendo. Mas Starco tá junto. Mas tem gente morrendo porque é humanos e monstros. Mas Starco tá junto. E é isso que importa. Como o Vitor falaria, né? Isso que importa. Starco tá junto.
Qual é o problema? Vocês não queriam chip? Tá aí o chip, seus filhos da pu. Porque sim. Sendo que não tem uma explicação do porquê isso aconteceu e claramente, né? É tudo pra Stark ficar junto no final. Claro, é só isso que importa. Humanos e monstros agora vivem juntos. Tudo tá um caos. Um monte de gente vai morrer. Mas e daí? Stark tá junto. Né? É realmente triste o que aconteceu com esse desenho. Na quarta temporada, eles preferiram transformar o desenho em uma novela e deixar toda a história e todo o enredo em segundo plano. O mais importante era saber se Stark ia ou não ficar no Se eles tivessem química, não seria nenhum problema. Mas eles não têm. junto no final. E tá, eu sei que esse desenho foi cancelado na reta final e a Disney ficou apressando pra que eles terminassem logo. E aí esse final ficou rushado. Mas esse não é o único problema. Esse problema dos chips vem lá de antes. Toda aquela guerra que a fandom fazia influenciou em como o desenho se desenvolveu e terminou. Os criadores literalmente só fizeram Starco porque tinha um monte de criança insuportável pedindo. Resumo. E se eu tivesse alguma obra pra fazer e tem uma coisa de fandom reclamando de tanta coisa de um chip, cara, eu nunca ia fazer algo assim. Se o chip que eu tava pensando e tá tendo desenvolvimento legal e eu tô fazendo, e alguém vai falar, não, mas essa pessoa não deveria ficar com esse, eu vou falar, foda-se. Vou continuar fazendo o que eu tava fazendo. Não tô falando que todo fã de Stark é assim, mas na época era tudo criança. O negócio foi tão forçado que mesmo depois de a maldição da Lua Sangrenta ser quebrada, o Marco falou que era tudo mentira e que ele sempre se sentiu assim. E sem contar também nos personagens incríveis que foram jogados no lixo só por causa dessa brincadeirinha dos criadores. Em resumo, Star vs as Forças do Mal é um desenho bom, mas que podia ser muito mais. É um desenho que não sabe aproveitar os personagens que tem e ficar fazendo novelinha pra criar discórdia entre os fãs. É triste. Bom, esse vídeo foi bem diferente, eu sei. Eu tinha reassistido Star recentemente e fiquei com esse assunto na cabeça pra fazer um vídeo, porque eu tava morrendo de raiva com aquele final. Mais uma vez, esse vídeo não é um ataque a quem gosta desses chips. É só falando de como os chips influenciaram na qualidade do desenho. Então não fiquei com raiva de mim, tá? Se você gostou do vídeo e quiser Tá ver bom. mais vídeos meus, por favor, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais. Se não gostou, pode deixar aqui nos comentários o porquê também. Pra quem quiser, o canal também tem um servidor no Discord. Lá a gente pode Como eu disse, esse final ele é bruxante e decepcionante. E então, meio complicado, né? Aí minhas considerações finais sobre esse vídeo tratou o assunto bem, não fez nenhum ataque a não ser a própria produção que realmente merece e o fandom, mas quem gosta de Starco não é a pessoa em si. O problema é o chip, né? Que meio que é o fandom. Se a pessoa gosta de Starco, mas não contribui com essas coisas e acha realmente ruim, tá certo, porque tinha potencial para ser um baita de um casal legal. Mas aí deu merda. Mas bem, ótimo vídeo, gostei bastante, dê like. Raramente eu dou like, tá? Raramente. E bem, é isso que eu tenho por esse vídeo e falou.